gravadora oficial não veio hoje, então eu gravo para ela. Bom, se ninguém tem nenhuma pergunta, eu vou começar a aula de hoje, então. Alguém quer fazer algum comentário? Só a lista, professor, ela ficou para o dia 26, é isso? Só confirmando? Eu acho que foi. Eu ainda nem pus a atividade aqui no dia. Tem tanta coisa acontecendo no Brasil, né, gente? É difícil concentrar assim, né? Vocês já imaginaram se vocês morassem num país como a Suíça? Ali os noticiários não iam distrair vocês, vocês podiam se concentrar na faculdade. Aqui no Brasil, cada dia é uma bomba nova. Professora, eu tenho uma pergunta também. Pergunte. A gente submeteu, né, os resumos hoje e eu não lembro se isso está no slide da primeira aula, mas você vai dar a resposta para a gente até quando? Pretendo dar resposta para vocês o mais rápido, Maria. Tá, beleza. Tá? Pra gente se organizar para fazer o outro, né? Claro. Não, tranquilo. Agora, enfim, em princípio, o outro vai ser muito menos trabalho, porque é um refinamento desse que vocês mandaram agora, né? Isso. Se Então, tudo der certo, sim, né? não, na maioria dos casos, quer dizer, vocês Sim. mandaram 2, então é por isso que eu peço 2, né? Eu já até pensei em pedir para vocês um só, e só o título do segundo trabalho que vocês queriam fazer, mas na verdade vocês já adiantam um pouco o trabalho assim e já estudam o conteúdo da matéria um pouquinho, né? É verdade, concordo. Deixa eu ver aqui no meu WhatsApp. Hoje tem aula síncrona? Perguntou o tio. Quem é o tio? Tem um colega aqui no nosso grupo de WhatsApp que é um tio, o nome dele. A gente sempre tem aula síncrona, a menos que eu diga o contrário. Eu coloquei aqui que a lista era para entregar 26 de fevereiro. Quem me perguntou? 26. Fui eu, professora. Acabei de ver Então, aqui. Obrigado, viu? falou. Eu já vou pôr aqui a atividade no dia, Ítalo. Mas está falando da lista? A lista já está disponível aqui, né? Sim, mas eu não coloquei atividade ainda. Pra gente submeter, né? Isso. Porque aí vocês olham no dia e aí vocês já sabem a data. 26. Você já deu uma olhada na lista, Ítalo? Sim, até comecei a fazer já. Tem até umas dúvidas aí. O Tidia me dá umas opções divertidas aqui, ocultar a data de vencimento dos alunos. Só se eu fosse sádico, né, gente? Faz isso não, professor. Puta sacanagem, né?
Pois é, o cara que fez o TD era sádico. Bom, já criei a atividade, então. Eu vou escrever aqui na atividade. Pessoal, então, eu acho que eu escrevi na lista. Quando vocês fizerem as listas, tem um programinha que eu uso para fazer digitalização com o meu celular, porque eu vivo fazendo isso para os meus filhos, né? Que estão fazendo aula virtual também. Então, eu uso o Adobe Scan, que é gratuito e que é bom. Deve ter algum melhor, com certeza. Mas, assim, façam uma digitalização legalzinha. Às vezes, o Adobe Scan permite você, se a foto sai com sombras e coisa assim, o Adobe Scan permite corrigir, deixar com fundo branco. É bastante difícil, às vezes, ler a letra de vocês. Tá bom? Me mandem tudo em PDF, não me mandem nada em Word, porque eu odeio Word. Muito bem. Vamos lá, então. Vamos começar. Vamos começar. Se vocês tiverem perguntas técnicas, a gente discute depois, tá bom? Compartilhar minha tela aqui com vocês. Muito bem. Vocês estão vendo meus slides? Sim? Já, Sim, apareceu aqui. Tá. sim, professor. Bom, então, pessoal, a numeração das minhas aulas estava meio torta, porque eu chamei a primeira aula de introdução, e a aula seguinte eu chamei de aula 1. Então, eu vou corrigir isso agora. Essa é a nossa quinta aula, né? E continuar falando de condutividade elétrica em sólidos. A maior parte do que eu vou falar aqui é uma revisão do que vocês já viram em outros cursos. A aula de hoje ainda é um pouquinho mais leve, a aula seguinte é que dá uma apertada. Então, vamos lá. Bom, conforme a gente já reviu os níveis eletrônicos num átomo, tem mais ou menos essa cara, né? Em termos de energia, embora a distribuição espacial dos elétrons, a gente já tenha visto que ela não é bonitinha assim, né? Na verdade, ela é mais bonitinha ainda que isso. Esse aqui é o átomo de hidrogênio, e eu tenho os números quânticos principais que caracterizam a energia do elétron no átomo de hidrogênio, e ela está dada aqui. Independente do fato de a função de onda do elétron, a região de localização, ou a órbita, o orbital do elétron, não ser circular assim, bonitinho, nesse modelo planetário, a mensagem importante é que os níveis de energia desses elétrons, eles são muito bem definidos, né? Então, o primeiro nível de energia do elétron no átomo de hidrogênio é menos 13,59 eV, o segundo nível é menos 3,4, o terceiro é menos 1,51, e daí por diante, né? Lembrando que energias negativas na física significam estados ligados, né? Então, para você arrancar o elétron do átomo de hidrogênio, você precisa dar energia para o elétron. Ele quer ficar lá, ele não quer sair. Bom, a gente começou a discutir na última aula, antes do carnaval, que quando a gente tem moléculas, a ideia é parecida. Então, os níveis atômicos individuais,
eles se misturam ou se hibridizam, formando novos níveis que a gente chama de nível molecular, né? Então, a teoria do orbital molecular, ela assume que os orbitais moleculares, eles são formados por combinações lineares dos orbitais dos átomos envolvidos, né? Então, quando eu pego dois átomos, aqui no caso é o sódio, que tem o nível 3s incompleto, eu vou ter níveis 2s se juntando, formando um orbital ligante e um orbital antiligante, né? Então, alguns trabalhos usam essa notação com G e U, para indicar o ligante e o antiligante, outros colocam um asterisco aqui na frente do antiligante, né? Então, a mensagem aqui continua que nesses estados moleculares, os elétrons também têm uma energia muito bem definida, né? Clara. Agora, se a gente extrapola essa ideia do orbital molecular para muitos átomos, o que que acontece, né? Então, aqui eu mostro um esqueminha de quando você tem um grupo de 12 átomos distantes. Quando eles estão distantes uns dos outros, os orbitais atômicos vão ter essa cara aqui, né, níveis discretos de energia. E conforme eles vão se aproximando, eu vou formar aqueles orbitais moleculares ali que eu mostrei para vocês no slide anterior. Só que agora eu tenho 12 átomos, né? Esses 12 átomos, então, cada um deles vai ter um orbital desses aqui, um orbital 1s, um orbital 2s, e eles vão interagir uns com os outros, né? Então, eles vão dar origem a diversos orbitais moleculares, digamos assim, que vão estar muito próximos em energia uns dos outros, né? Então, nesse caso, a gente para de falar de nível eletrônico para falar de banda eletrônica. Então, a ideia de banda é que os níveis de energia estão tão próximos uns dos outros que é quase como se fosse um contínuo de níveis de energia, né? Como a gente sabe, os elétrons só podem estar em regiões onde houver níveis eletrônicos para acomodá-los, né? Aquela analogia que eu fiz com vocês das vagas no estacionamento e os carros. Então, num estacionamento bem comportado, os carros só param onde tem vaga. Se não tiver vaga, os carros não param, né? Então, esses são os elétrons nos átomos. Então, aqui eu mostro a extrapolação dessa ideia, né? Então, aqui, um átomo isolado, cada orbital atômico comporta 2 elétrons, né? Sendo que o nível P, ele tem 3 orbitais, Px, Py, Pz, e o S tem só um orbital, e, portanto, ele comporta 2 elétrons com spin antiparalelo. Quando eu dobro o número de átomos, eu dobro o número de orbitais, né? Quando eu vou para N átomos, então, esse número de orbitais, ele cresce tanto, ele cresce N vezes, de forma que aparece um contínuo de energia aqui, né? E isso é o que a gente chama de banda de energia. Bom,
Então, pessoal, quando eu tenho os átomos separados, esses orbitais, esses níveis de energia, eles são todos iguais entre si. Mas quando os átomos se aproximam, os elétrons passam a sentir a ação dos elétrons dos outros átomos e dos núcleos dos outros átomos também. Isso gera uma perturbação que afeta a energia dos orbitais atômicos. Né? E assim a gente forma a banda de energia eletrônica. Dentro de cada banda, é claro que eu ainda tenho estados discretos, é claro que o princípio da exclusão de Pauli ainda vale, que só cabem 2 elétrons com spins antiparalelo em cada um desses estados. Né? O ponto todo é que a diferença de energia entre esses estados é muito pequena. E aí a gente chega no ponto que é o arroz com feijão da aula de hoje, que é a diferença das propriedades elétricas da matéria. Né? Então, a gente sabe que materiais podem ser isolantes, podem ser condutores, e no meio entre esses os semicondutores. Né? As propriedades dos condutores e dos isolantes foram descobertas ao mesmo tempo em que se descobriu a eletricidade, e o semicondutor ficou ali no meio como o patinho feio, que não servia para nada, né? O isolante servia para isolar, o condutor servia para conduzir, e o semicondutor não servia para nada. Até que isso começou a mudar na década de 1940. Bom, em termos dessa construção que eu apresentei para vocês de banda de energia, a gente sabe que quando eu tenho um material metálico, o ponto é que os estados eletrônicos vazios, desocupados, eles estão diretamente conectados em termos de energia aos estados preenchidos. Né? Então, se vocês olharem esses 2 tipos de estrutura de bandas de metais, então ambos são materiais metálicos, né? Esse daqui é o tipo mais comum de material metálico, que é o caso do cobre. Esse tipo de material metálico é menos comum, mas existe, é o magnésio, né? Então, nesse caso, os estados vazios têm energia imediatamente acima a energia dos estados preenchidos. E no caso B, as bandas vazias de energia, elas se interpenetram com as bandas preenchidas. Né? Então, esses são materiais metálicos. E isso, na última aula, conversando com vocês, eu vi que todo mundo já tinha uma boa noção que era assim. Né? Agora, nas situações em que eu tenho um vão de energia entre os estados preenchidos por elétrons e os estados vazios por elétrons, nesse caso, eu tenho os isolantes e os semicondutores. Sendo que a diferença entre isolantes e semicondutores é simplesmente o tamanho do gap. Né? Então, por convenção, a gente diz que um isolante é um material que tem um gap grande demais, acima da energia dos fótons de luz visível mais energéticos. Né? Então, se você pegar os fótons azulados de maior energia que o olho humano é capaz de captar, de perceber, é da ordem de 2,5 elétron-volts. Então, se esse gap de energia for menor ou igual a isso,
a gente costuma dizer que a gente tem um semicondutor. Se o gap de energia for maior do que 2,5 electronvolts, a gente diz que a gente tem um isolante, né? Essa definição não é consenso, né? A diferença entre um semicondutor e um isolante, em alguns casos, é bastante confusa. Então, se você pega o diamante, que tem um gap que é maior do que 5 electronvolts, ninguém vai discutir que ele é um isolante. Agora, existem materiais com gap de 2,5, 2,6, que alguns autores classificam como semicondutores e outros classificam como isolantes, né? Bom, a condutividade nos materiais, ela é a propriedade que tem a maior amplitude de valores que a gente tem conhecimento na natureza, né? Então, se vocês olharem esse gráfico aqui, ó, desde do quartzo, que é um bom isolante, até o cobre, que é um bom condutor, a gente tem mais de 20 ordens de grandeza de diferença aqui. Nenhuma outra propriedade da matéria tem tantas ordens de grandeza de diferença entre uma espécie e a outra. Então, isso é um resultado surpreendente, né? Então, aqui estão os semicondutores, o arseneto de galho, o silício, o germânio, né? O grafite, e aqui começam os metais, né? Aqui a gente tem madeira, sal, polietileno, poliestireno, borracha, porcelana, enfim, e daí por diante. Bom, essa ideia de condutividade elétrica, ela é mais velha, inclusive, do que o conceito de elétron, né? Então, antes mesmo de saber que existiam elétrons, já se media corrente elétrica, né? E o primeiro a construir uma teoria com base nisso foi Ohm, que formulou uma lei, a lei de Ohm, que vocês conhecem desde os tempos do ensino médio, né? A lei mais famosa aí dos professores de física dos cursinhos, U igual a RI, né? A lei de Ohm. Então, a voltagem num circuito é proporcional à corrente nesse circuito, né? É diretamente proporcional à corrente nesse circuito. E a constante de proporcionalidade é o que a gente chama de resistência elétrica, né? Ou seja, é uma relação linear entre a voltagem U e a corrente elétrica I. Ela é facilmente verificada experimentalmente e funciona muito bem, é uma lei empírica, né? Onde uma outra maneira de escrever a lei de Ohm é dessa maneira microscópica, em que eu falo de densidade de corrente, porque afinal a resistência de um material depende da geometria do material, do tamanho, da largura. Se eu quero uma propriedade que dependa exclusivamente do material que eu estou usando, se é o quartzo, se é o cobre, enfim, o que for, então a gente precisa modificar a lei de Ohm. E a modificação é escrita em termos da densidade de corrente elétrica J, que é simplesmente a corrente por unidade de área, né? É igual é proporcional ao campo elétrico que eu estou aplicando no sistema, né? Essa constante de proporcionalidade a gente chama de condutividade. Ela costuma ser indicada pela letra grega sigma, né?
E essa, sim, é uma propriedade do material. Então, não importa se eu tenho um fio de cobre grosso ou um fio de cobre fino, a condutividade é a mesma, embora a resistência seja diferente. Bom, e aí tem a segunda lei de Ohm, que associa a resistividade do material com as suas propriedades geométricas, né? Desculpa, a resistência do material com suas propriedades geométricas. Então, se você tiver um corpo cilíndrico de comprimento L e seção transversal da área A, a resistividade elétrica vai ser dada por essa fórmula, né? Ρ é igual a RA sobre L, né? Ou passando para o lado de lá, o R, que você mede experimentalmente, R é igual a Ρ vezes L sobre A, né? Que alguns professores de cursinho ensinam como a lei da rola. Tudo para vocês não esquecerem. E a condutividade elétrica do material, ela é simplesmente o inverso da resistividade. Então, 1 sobre Rho é a condutividade elétrica, né? Então, a resistividade é dada em unidades de ohms vezes metro, enquanto a condutividade é dada em unidades de 1 sobre ohm vezes metro, né? O inverso. E aqui, de novo, a gente mostra a variação da condutividade em diferentes materiais, né? Então, quando você pega aqui condutores, é da ordem de 10 a 7 ohm por metro, né? Ohm a menos 1 por metro a menos 1. E quando você pega bons isolantes, como o polietileno ou o nylon, é da ordem de 10 a menos 15, 10 a menos 13. Né? Então, de novo, 20 ordens de magnitude entre os condutores e os isolantes. Bom, então essa é a condutividade em sólidos, e para a gente entender de onde ela vem, a gente precisa voltar ao conceito do que é um... Alguém tem alguma pergunta até aqui, ou tudo bem? Tudo certo, professor. Tudo certo. Legal. Vocês estão meu som tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Tá, agora no final deu uma travadinha, mas tá dando para ouvir bem, professor. Legal. Bom, pessoal, então, sólidos a gente pode classificar em 3 grandes tipos, sendo que, na verdade, são 2 grandes tipos, né? Eu digo 2 porque se eu pegar sólidos moleculares, como é o caso de polímeros, os polímeros, eles são compostos por moléculas grandes que interagem umas com as outras. Agora, mesmo polímeros, eu posso ter polímeros amorfos, que é a maioria dos casos, mas eu posso ter polímeros cristalinos também. E tecido biológico, que é composto também por moléculas agregadas umas às outras, aí eu realmente não sei de nenhum caso de um tecido biológico cristalino. Alguém me corrija se eu estiver errado. Então, em linhas gerais, a distinção importante é de sólidos amorfos e sólidos cristalinos, né? Na verdade, alguns cientistas até dizem que nem isso existe, né? Que todo sólido amorfo, na verdade, é um fluido de altíssima viscosidade. E, como exemplo, vocês peguem o vidro, que é um óxido de silício, e vocês peguem o quartzo, que também é um óxido de silício, né?
Então, o vidro é um sólido amorfo, enquanto o quartzo é um sólido cristalino, né? Na verdade, existem cúpulas de catedrais na Europa que são muito antigas, então, 800 anos, né? E os cientistas identificaram que, ao longo desses séculos todos, essas cúpulas encolheram, né? E elas encolheram porque o vidro que foi usado para fazer a cúpula, com o passar do século, foi se cristalizando e formando quartzo, que tem um volume menor do que o do vidro, né? Então, é possível essa interpretação de que qualquer sólido amorfo é simplesmente um material cristalino que está fora do equilíbrio. E, dado tempo longo bastante, ele eventualmente vai virar um material cristalino. É uma discussão interessante, mas para o nosso propósito aqui não importa, né? Bom, eu imagino que todos vocês já ouviram falar dos fullerenos. Todo mundo já ouviu falar de fullerenos? Por cima, professor. As buckbolas, né? Então, os fullerenos foram talvez, na minha opinião, pelo menos, eles foram os precursores da nanotecnologia, né? Então, o fullereno ou buckbola são essas moléculas de carbono que parecem bolas de futebol. O fullereno mais famoso é o C60, mas existem vários outros tipos de moléculas fechadas assim de carbono, que são compostas por hexágonos e pentágonos intercalados, né? Então, o fullereno C60, ele parece direitinho uma bola de futebol. É muito interessante pensar que qualquer coisa que o ser humano pense, a natureza já fez antes, né? É a maneira mais eficiente de você fazer uma estrutura fechada com ligações assim, né? Com figuras geométricas. É você ligando hexágonos com pentágonos. Enfim, não importa. Então, essa molécula aqui é um fullereno, né? A descoberta do fullereno rendeu um prêmio Nobel, é uma história legal também. E com base nesses fullerenos, você consegue construir sólidos cristalinos ou supersólidos, né? Ou sólidos moleculares. Tá? Então, aqui no caso, ao invés de usar um átomo em cada vértice dessa estrutura cúbica, eu estou usando um átomo de fullereno, uma molécula de fullereno, desculpe, né? Então, esse é um exemplo de um sólido molecular cristalino composto de fullereno. Outro exemplo interessante é o gelo, né? Vocês já devem ter ouvido falar que os esquimós têm não sei quantas palavras para descrever o branco, e isso é por causa dos vários tons de cor que o gelo pode assumir, né? E o gelo pode assumir várias cores por diversos motivos. Um deles é a estrutura cristalina do gelo, né? A estrutura cristalina do gelo. Alguém abriu o microfone, quer fazer pergunta? Abri sem querer, professor, desculpa. Não tem problema. É um jeito de eu saber que a minha internet não caiu, gente. Então, o gelo ele pode se cristalizar de diferentes formas, e dependendo da forma como ele se cristaliza, ele vai ter uma cor diferente, né? É claro que aqui no planeta Terra, você vai ter gelo que tem mais bolhas de ar dentro, e, enfim,
Essas são outras questões que vão também influir na cor do gelo. Mas até hoje a gente já conhece 18 formas cristalinas de gelo, além do gelo amorfo. E esse aqui é um diagrama de fase do gelo, né? Então, pressão por temperatura, né? E a gente vê que o gelo mais comum no planeta Terra é esse aqui, é o IH, né? Esse tipo de gelo. Bom, e como se não bastasse isso, ainda tem os quasicristais. Então, os quasicristais, de novo, né, eles seguem o padrão dos azulejos mouros, né, que os mouros, os muçulmanos antigos, principalmente ali da Península Ibérica, eles usavam para decorar as mesquitas com esses padrões de azulejo, que em pequena escala, ele parece que é periódico, ó. Mas se você olhar com cuidado, esse padrão aqui não se repete de maneira exata no cristal, né? Vai ficar mais claro mais adiante para vocês. Alguns de vocês podem falar, professor, mas esse daqui é idêntico a esse daqui. Ele pode até ser idêntico, mas a questão é que eu não consigo reproduzir esse padrão todo através de translações de uma célula primitiva em todo o espaço, né? E esse é o ponto crucial que a gente vai ver mais para frente aqui, né? O cara que descobriu os quasicristais, esse pesquisador, o Dan Shechtman, ele apanhou muito, muito na vida, antes de ganhar o Nobel de Química em 2011, quando ele provou a existência dos quasicristais, né? Mas ele apanhou de ninguém menos que o Linus Pauling. Esse aqui é o Linus, não é o Wolfgang Pauli, não confundam, né? Linus ou Linus, na verdade, que dizia, não existem quasicristais, existem apenas quasi-cientistas. E você apanhar, assim, de um cara como o Linus Pauling. Então, esse Linus Pauling é aquele do diagrama de Pauling, que vocês aprenderam, provavelmente, no ensino médio, para fazer a distribuição eletrônica dos átomos da tabela periódica, né? Aquele diagrama que tinha uma cobrinha, você põe 1S, 2S, e aí você vai passando uma cobrinha pelos níveis. Enfim, grandes mentes nem sempre pensam iguais, e grandes mentes não acertam sempre. É o caso do Pauling com relação ao Dan. E aí, mostrando para vocês de novo uma imagem que eu mostrei na última aula. Esses são sólidos cristalinos, né? Então, se você olhar aqui a pirita, o ouro dos tolos, né, que é um óxido de ferro, esse aqui é um material que se cristaliza numa estrutura cúbica. Então, a gente vê aqui facetas cúbicas nela, né? E se você pega o quartzo, no caso aqui a ametista, que é o quartzo roxo, ou o quartzo branco, como a gente vê nessas cavernas, né? Aqui é um grupo de espeleólogos numa caverna do México, e aqui vocês veem os maiores cristais de quartzo do mundo. São estruturas ordenadas e que têm a estrutura cristalina hexagonal. Então, por isso, elas vão formar esses prismas pontudos aqui, que eu não vejo no caso da pirita, né? Aqui o bismuto é um material que tem uma estrutura cristalina bem complexa, a fase dela é monoclínica, que a gente vai ver depois, mas ele forma esse tipo de cristal, né? E daí por diante, enfim. Esses sólidos cristalinos nos ajudam a entender as propriedades eletrônicas de toda a matéria, né?
Então, a gente vai começar trabalhando com eles para depois expandir o que a gente deduzir, o que a gente aprender para os outros tipos de sólidos também. Então, um cristal, pessoal, é um arranjo periódico de átomos, né? E esse arranjo é composto por uma base mais uma rede cristalina, né? Então, a base pode ser um átomo, pode ser um grupo de átomos, pode ser moléculas, pode ser até nanopartículas. E a rede são pontos espalhados no espaço todo e que se distribuem de maneira periódica. Então, quando a gente junta a base com a rede, a gente tem um cristal. Essa figura aqui eu tirei da página de semicondutores da Britney Spears. Eu acredito que alguns de vocês nem saibam quem é a Britney Spears, mas ela era a Anitta ali dos anos 90. Anitta americana, né, diga-se de passagem. Então, algum grupo de nerds que gostava da Britney Spears resolveu fazer uma página de semicondutores inspirada nela. E se vocês quiserem dar uma fuçada lá, tem textos muito bons mesmo, de verdade. Apesar da gozação, eles estão lá. Bom, esse slide eu mostrei para vocês na última aula. Aqui eu tenho uma rede, né, que são pontos distribuídos no espaço de maneira periódica, e eu tenho uma base também. E a base aqui é composta dessas esferas grandonas e as esferas pequenininhas, né? Então, aqui eu mostro para vocês que se eu pegar esse quadradinho aqui delineado e espalhar ele por todo o espaço adjacente, né? Então, eu pego esse quadradinho e translado para cá, ó. Vai ficar igual. Eu vou conseguir preencher o espaço todo com esse arranjo que eu estou vendo aqui na tela, utilizando esse quadradinho. Se ao invés de utilizar esse quadradinho, eu utilizar esse aqui, eu também consigo reproduzir todo esse arranjo cristalino que eu vejo aqui na tela, com pontos grandes e pontos pequenos. Então, eu vou transladando no eixo horizontal aqui, eu vou transladando no eixo vertical, e a soma dos dois. Agora, ao invés de pegar um quadradinho, eu podia pegar um trapézio, né? Como eu tenho aqui. E vocês veem que se eu pegar esse trapézio e deslocar para cá e deslocar para cá, eu vou ter a mesma coisa. Eu ainda vou ter, eu vou conseguir reproduzir essa estrutura cristalina no espaço todo, né? Então, é isso daqui, pessoal, que a gente chama de célula unitária. A célula unitária não é única. Eu, em geral, consigo fazer várias células unitárias para um cristal. Eu poderia, inclusive, fazer uma célula unitária que fosse 4 vezes maior do que essa aqui. Tudo que me importa é que eu consigo reproduzir esse arranjo aqui, que é infinito no espaço. Então, a célula unitária, na verdade, apesar do nome, ela não é única. E o grande ponto dos quasicristais ali, que eu mostrei para vocês, é que a gente não consegue construir uma célula unitária com eles. Então, por muito tempo, os cientistas ficaram debatendo isso, se era possível construir uma célula unitária, até que chegaram à conclusão que não, né? Então, é por isso que um quasicristal não é um cristal. Você vai ter estruturas que, se eu traçar um circulinho nelas assim,
elas parecem bem ordenadas, eu posso até ver essas estruturas em outras porções do cristal, mas eu não consigo desenvolver uma célula unitária que, se eu transladar em todas as direções do espaço, ela vai me produzir um arranjo cristalino periódico perfeito. Então, esses são os quasicristais. Bom, agora imaginem que eu tenho esse arranjo aqui de padrões vermelhos com espaços no meio, né? Então, aqui eu desenhei um reticulado nesse arranjo, para vocês verem que cada quadradinho aqui é uma célula unitária, né? Então, a célula unitária é essa, e quando eu translado essa célula unitária horizontalmente e perpendicularmente, eu vou reproduzir todo esse padrão que eu tenho aqui à esquerda. Agora, esse reticulado que eu tracei aqui, ele não é o único. Eu poderia mudar esse reticulado simplesmente deslocando ele um pouquinho para o lado, ó. Aí, nesse caso, a minha célula unitária seria essa, e transladando essa célula unitária horizontalmente e verticalmente, eu vou continuar produzindo o arranjo cristalino que eu tinha antes. Então, isso é a célula unitária, e ela não é única. Existem várias maneiras de fazer a célula unitária. Na verdade, isso daqui, ó, pessoal, é uma célula unitária também, desse sistema. Ela é muito maior que essa. Então, a grande pergunta é, quando eu tenho um arranjo cristalino, qual é a porção mínima desse arranjo cristalino que eu preciso para descrever o cristal como um todo, né? Isso a gente chama de célula primitiva. A gente já vai chegar lá. Mas na outra aula eu já mencionei para vocês que existem 7 tipos de estruturas cristalinas. Então, na cúbica, todos os lados são iguais e todos os ângulos são de 90. Na romboédrica, todos os lados são iguais, mas um dos ângulos os ângulos são diferentes de 90. Todos eles. Na monoclínica, nenhum dos lados é igual, e um dos ângulos é diferente de 90. Na triclínica, nenhum dos ângulos é 90 e nenhum dos lados é igual. A ortorrômbica é um paralelepípedo, 2 dos lados são iguais e o terceiro é diferente, mas todos os ângulos são de 90 graus. E daí por diante, né, gente? Bom, agora eu ainda posso fazer modificações nessas 7 estruturas aqui, nessas 7 redes cristalinas, para conseguir mais redes ainda, que é o que eu chamo de rede de Bravais, né? Então, eu levo em conta que eu posso colocar átomos ou grupos de átomos, que são as bases que eu falei para vocês lá atrás, em diferentes regiões dessas estruturas cristalinas, né? Então, eu posso pôr pontos apenas nos vértices, eu posso pôr pontos nos vértices e no centro, né? E daí por diante. Então, esse pesquisador aqui, Bravais, ele demonstrou matematicamente que a gente consegue 14 redes que não são equivalentes entre si. E a maneira de formar, então, um sólido a partir de uma célula unitária é simplesmente pegar essa porção do sólido e replicá-la no espaço nas 3 direções, né? Então, fazendo isso,
eu vou construir o meu sólido cristalino inteiro. Bom, perguntas até aqui, gente? Tá tranquilo aqui, professor. Legal. Tudo certo. Bom, então vamos ver esse exemplo aqui. Então, agora eu volto para a minha pergunta. A pergunta é: qual é a menor porção que eu preciso para descrever um sistema cristalino? Já que eu sei que a célula unitária não é única, então, qual é o menor possível? Porque se eu pegar o menor possível para descrever um sistema cristalino, aí sim ele vai ser único, né? Porque ele é o menor possível. Bom, então vamos pegar aqui um exemplo. Eu tenho aqui um cristal cúbico de face centrada, né? Então, nesse caso, a minha rede é cúbica e eu vou ter um ponto de rede em cada vértice do cubo e em cada face do cubo, né? Então, nesse primeiro cubo, eu estou pegando um ponto nesse vértice aqui e mais um ponto em cada face que está diretamente visível para a gente aqui, né? As outras faces que estão aqui com essa linha tracejada, a gente nem está enxergando, né? Agora, isso é só um pedaço do cristal. Quando eu for fazer o cristal todo, eu vou ter outras células adjacentes a essa aqui que está realçada na minha imagem. Essa aqui, por exemplo, ó. E aí, quando eu fizer isso, na verdade, esse átomo aqui, que já tinha aparecido no desenho anterior, ele está sendo compartilhado com essa célula nova. O átomo do vértice também. Mas esses dois novos que apareceram aqui, por enquanto, eles ainda não estão sendo compartilhados com ninguém. Vamos continuar, então, esse exercício. Eu coloco mais uma célula unitária aqui, mais um cubinho, né? Então, de novo, o central é compartilhado por todos. Esses dois pontos não são compartilhados com as redes, com as células unitárias que eu já tinha desenhado antes. E esse ponto nessa face aqui é compartilhado. Vou pôr mais, então, uma célula unitária. E agora, o único ponto novo que apareceu é esse aqui, na face superior desse cubo, né? Então, agora, se a gente continuar a ideia para cima da minha célula unitária original, né, desenhando os pontos apenas nos lados que a gente consegue ver, né? Então, aqui surgiu mais um, aqui mais dois, aqui mais um. E essa daqui, então, seria a minha rede cristalina toda. E aqui em amarelo e vermelho seriam os átomos, né? Então, a gente tem aqui dois tetraedros de bases invertidas unidos pelo vértice central, tá? Em torno de um quadrado aqui. Então, essa é a célula cúbica de face centrada. Então, eu volto à minha pergunta. Qual é a estrutura mínima que eu preciso para descrever esse sistema? Então, algumas definições. A aresta desse quadrado, a gente chama de parâmetro de rede. Então, eu posso pegar esse ponto aqui do vértice e dizer que ele é o meu ponto de rede e ele é a minha base, né? Então, lembra lá que eu mostrei para vocês o desenho da Britney Spears,
que uma rede cristalina era uma base, que eram as florzinhas, mais uma rede, que eram os pontos, né? Quando eu juntava a florzinha com os pontos, eu tinha um cristal, né? Então, aqui no caso, a base é um átomo na origem, no ponto 000, e eu vou ter 3 vetores primitivos que vão levar esse átomo para outros pontos de rede, né? Então, aqui no caso, a gente chama esses vetores de vetores primitivos, né? Então, ele é a diagonal de cada uma das facetas do cubo, né? Que vai ser 1 meio, 1 meio e 0, né? 1 meio, 0 e 1 meio. Então, esse aqui é 1 meio em X e 1 meio em Y. Esse aqui é 1 meio em Z e 1 meio em... bom, se eu chamar esse aqui de Z, esse aqui de Y, esse aqui de X, né? Enfim, não importa muito. A ideia é que vocês veem que esses vetores aqui unem esse ponto central a esses 3 outros pontos de rede, né? E que, portanto, se eu transladar esse ponto de rede ao longo desses 3 vetores, eu vou conseguir construir essa rede cristalina inteira. Então, essa é a minha célula primitiva. Ela é a menor célula que eu preciso para descrever o cristal, né? E com esses vetores aqui e com esse ponto de rede, eu consigo agora delimitar o volume que esses 3 vetores definem como sendo a minha célula primitiva. Bom, eu poderia também descrever, aqui no caso seria uma célula unitária, ela já não seria primitiva. Então, se ao invés de eu descrever apenas o átomo na origem, eu colocasse 4 átomos aqui, e fizesse vetores primitivos como sendo os vértices de um cubo, né? Então, isso daqui seria uma célula unitária. Mas eu também conseguiria preencher todo o espaço com esse arranjo cristalino, dando essas informações para o sistema. Bom, gente, até aqui tudo bem? Lembrança de materiais e suas propriedades e outros cursos. Tudo certo, professor. Tá fresco na memória ou não? Sim? Sim, professor. Sim. Sim. E alguém aqui lembra da célula de Wigner-Seitz? Essa daqui vocês só devem ter visto em estado sólido. Tem alguém aqui que viu estado sólido? Eu tô fazendo agora. Quem mais? Também tô fazendo agora. E vocês viram? Vocês já viram Wigner-Seitz? É que tem Não, que ainda traçar, não. professor, uma reta no... Eu lembro vagamente, assim, de como faz o desenho. Mas você viu isso em estado sólido, Amanda? Isso, foi em estado sólido. E você, Ítalo, você já viu no curso atual? O professor já deu isso? Não, ainda não cheguei lá, professor. Ainda não. Tá. Bom, eu vou passar bem rapidinho por isso. Na próxima aula, isso vai ser útil para a gente. Bom, a célula de Wigner-Seitz, ela é construída da seguinte maneira. Tira esse negócio daqui, pronto. Bom, você pega os pontos de rede e você vai traçar retas ligando esses pontos de rede que são próximos entre si, ou seja, que a gente chama de primeiros vizinhos, né?
Depois você vai colocar um ponto no centro de cada uma dessas bissetrizes. E aí você vai traçar retas que cortam perpendicularmente essas bissetrizes no seu centro. Então, a região que ficar englobada pela intersecção dessas bissetrizes, que é esse hexágono aqui, ó, que está vermelhinho, isso daqui eu chamo de célula de Wigner-Seitz. Né? Então, a célula de Wigner-Seitz é uma maneira de eu construir a célula primitiva de qualquer sistema. Tá? Então, agora, se eu transladar esse hexágonozinho aqui por todo o espaço, eu vou conseguir reproduzir essa estrutura de pontos que está desenhada aqui. Né? Então, essa é a célula de Wigner-Seitz. Entenderam? Sim. Sim. Legal. Sim. Se você pega essa célula aqui, que é uma cúbica de face centrada, essa aqui é a estrutura do silício ou do diamante, por exemplo. Né? E você faz a construção de Wigner-Seitz, você vai ter esse poliedro muito doido aqui. Né? Então, esse seria o volume da célula primitiva de uma cúbica de face centrada. Né? Ou seja, essa é a menor porção do espaço que eu posso transladar para reproduzir um sólido cúbico de face centrada de maneira precisa. Tudo bem, gente? Entenderam a ideia? Sim, professor. Uhum. Então, esse aqui à esquerda é unitário. Eu até consigo reproduzir o cristal com ele. Mas esse aqui é a célula cristalina mais cost efficient, né? A menor possível, o mínimo. Agora, se eu pego uma cúbica de corpo centrada e desenho a célula de Wigner-Seitz, eu vou ter esse outro poliedro aqui. Né? Um pouquinho diferente, parece um pouco mais simples que o poliedro da cúbica de corpo centrado. De face centrada, desculpa. Muito bem, gente. Então, na outra aula a gente vai voltar a isso tudo. Na aula de hoje eu ainda vou usar isso um pouquinho. Mas a ideia agora é, por que que esses materiais que têm essas estruturas cristalinas que eu mostrei para vocês têm propriedades eletrônicas tão diferentes? Né? Então, o diamante, eu falei para vocês, ele é um isolante. O gap de energia é da ordem de 5 elétron-volts. O silício, que também é cúbico de face centrada, é um semicondutor, gap de 1,17 elétron-volts. Monstruosamente menor. Existem metais que são cúbicos de face centrada também. Uma das fases do ferro, por exemplo, né? E que, portanto, são condutores. Então, eu posso ter materiais na mesma estrutura cristalina e que vão ter propriedades elétricas muito distintas uns dos outros. E de onde vem isso? Então, o primeiro modelo a tentar responder isso é o modelo de Drude, que foi formulado pouco depois da descoberta do elétron por J.J. Thomson e antes do advento da física quântica, né? Então, vocês vejam que tarefa ingrata, que é você descrever condutividade elétrica da matéria, sem sequer saber que elétrons
são essas coisas complicadas que ora se comportam como onda, ora se comportam como partículas. Então, Drude se baseou em alguns postulados que, conforme vocês vão ver, parecem bastante intuitivos, né? Então, o primeiro postulado de Drude é que o metal é composto por um gás de elétrons que se move numa rede cristalina. O modelo de Drude teve uma grande vitória logo no começo, que ele previa corretamente a forma matemática da lei de Ohm. E isso era muito poderoso, porque a lei de Ohm era medida experimentalmente, ela não foi uma construção teórica, ela era algo que Ohm ia no laboratório, e muitos cientistas depois dele iam no laboratório, mediam e diziam que estava certo, né? Então, se você chega num modelo matemático que te mostra uma fórmula empírica, isso é enorme. Bom, o modelo de Drude tinha algumas deficiências que a gente vai ver agora. Mas então aqui estão os postulados de Drude, né? Então, o primeiro postulado é que a matéria é composta por núcleos positivos estáticos e elétrons móveis, que têm carga negativa. Segundo postulado de Drude, os elétrons se movem devido à energia térmica, ou seja, a energia cinética do elétron, que é 1 meio de mv2, é igual a 3 meios de kBt. Todos os elétrons do material participam da formação de corrente elétrica. 4. Colisões entre elétrons e núcleos levam à dissipação de energia cinética na forma de energia térmica. Então, esse era outro trunfo do modelo de Drude, que ele explicava por que um filamento elétrico esquenta quando você passa corrente por ele, né? E esse efeito Joule é o efeito que a gente usa nos chuveiros elétricos, né? A maioria das pessoas tem chuveiros elétricos. E é o fenômeno que a gente usava até muito recentemente nas lâmpadas incandescentes também, né? Bom, o quinto postulado de Drude era que o caminho médio livre dos elétrons era da ordem do espaçamento dos átomos no material, né? Então, nesse desenho aqui eu mostro o que ele estava pensando. Ele estava pensando, olha, os elétrons vão se mover dentro do material, e de vez em quando eles vão dar uma porrada no núcleo, né? Então, como tem muitos núcleos no material, e como esses núcleos são muito grandes, o elétron vai bater quase a cada núcleo que ele encontrar pelo caminho, né? Quando ele bater, ele vai perder energia, e nessas perdas de energia, o material vai esquentando. Tudo bem, gente? Tudo certo. Sim. Então, agora, eu vou dar 2 minutos para vocês lerem esses postulados e pensarem quais estão corretos e quais estão errados. Eu quero chutes. Se vocês não souberem, chutem. Mas eu quero que vocês escrevam aí num papelzinho ou mentalmente, se tiverem boa memória, quais desses postulados estão corretos, quais estão errados e por quê. Vamos lá, 2 minutos.
E aí? Quem se arrisca? Acho que o Carlos deu uma saidinha. Então, Israel. O que você acha, Israel? Israel também saiu. Larissa Vasques. O que você acha, Larissa? Saiu todo mundo, gente? Eu estou falando aqui só para as letras de vocês ou não? Eu posso falar, professor. Eu chutaria as térmicas, mas é bem chute mesmo. E aí, Guilherme? Eu acho que os elétrons não se movem pela energia térmica, que eu pressuponho que seria por causa de uma diferença de potencial elétrico mesmo, e não por uma energia térmica, igual a gente aprende em eletromag, sei lá. E a número 5, que o caminho médio dos elétrons, meio que até olhando esse desenho aí, parece que muitos dos elétrons batem, né, se chocam com átomos, né, a grande maioria sem ser entre um e outro, uma distância maior do que só a distância entre um átomo e outro. Acho que seria esses dois. E a moça que falou foi a Mariana. Mariana, o que você acha, Mariana? Eu chutaria os térmicos, professor, tanto da questão da movimentação e o outro que fala da energia. Você chutaria os certos, Mariana, é isso? Os térmicos. Você fala energia térmica. Ah, os térmicos, o 2, você acha que está errado. Mas por chute mesmo. E mais algum, Mariana? O 2 e o 4. Falam das térmicas, da energia térmica. Legal. E aí, mais alguém se aventura? Talvez Não? o 3 também, não sei. Um chute também. Qual, Ana? O terceiro, que todos 3. os elétrons formam a corrente elétrica. Bom. O que vocês acham do 1? Parece razoável? Sim. O professor, eu só acho meio estranho, sei lá, os núcleos serem estáticos, mas também não sei, sinceramente, só chute. Exatamente. Quem falou? A Giovana. Aham. Só eu quando meus filhos não estão em casa, porque eu preciso de descanso. Tá bom. Né? Aham. Então, já começa daí. Muito bem. É muito importante que vocês guardem isso em mente para a gente ir confrontando com as nossas conclusões nas próximas aulas. Né? Bom, então, se a gente pegar aqui as ideias de Drude e tentar pôr isso na forma matemática, então vamos pegar, primeiro vamos tentar estimar a velocidade dos elétrons. Se a velocidade dos elétrons é de natureza térmica, né, então a temperatura ambiente, a velocidade dos elétrons seria da ordem de 10 a quinta metros por segundo. Agora, o quinto postulado de Drude
dizia que o caminho médio livre dos elétrons é da ordem do espaçamento atômico, ou seja, 1 nanômetro. Portanto, usando a expressãozinha da cinemática do ensino médio, né? V é igual a ΔS vezes ΔT, a gente vai chegar que o tempo entre uma porrada e outra do elétron em um núcleo é 10 a menos 14 segundos. Só que a agitação térmica não tem direção nem sentido preferencial. Ela ocorre em todas as direções, né? Então, a mesma quantidade de elétrons que vai para a direita é igual ao que vai para a esquerda, o que vai para cima é igual ao que vai para baixo, né? Então, não tem corrente elétrica se for só térmico. Para ser térmico, como levantou, para ter corrente elétrica, como levantou o Guilherme aqui, eu preciso aplicar um campo elétrico. O campo elétrico vai dar uma direção preferencial ao movimento dos elétrons. E como que essa velocidade elétrica vai se comparar a essa velocidade térmica, né? Então, a força elétrica, F é igual à carga do elétron vezes o campo aplicado. E se eu usar ainda a segunda lei de Newton, que F é igual a MA, né? Se eu assumir um campo elétrico de 10 volts por metro, que é um campo elétrico razoável, né? A velocidade devido à aceleração do campo elétrico vai ser da ordem de 0,02 metro por segundo, né? Então, essa velocidade aqui, pessoal, a gente chama de velocidade de deriva. Ela é devida ao campo elétrico, e essa aqui tem uma direção muito clara, que é a direção do campo elétrico que eu estou aplicando, né? Então, ela é de 0,02 metro por segundo. Muito menor que a velocidade térmica, mas é ela que dá direção ao fluxo de elétrons conforme o campo é aplicado. Então, uma coisa não exclui a outra, Guilherme. Só o que muda é a intensidade das duas, né? Bom, então agora eu vou definir um conceito que é muito importante, é muito usado até hoje, que é mobilidade eletrônica. E mobilidade eletrônica é a constante de proporcionalidade entre a velocidade que os elétrons assumem no material e o campo elétrico que eu aplico nesse material, né? Então, se a gente pegar a expressão do slide anterior, a gente vai ver que essa mobilidade vai ser a carga do elétron, vezes o tau, que é o tempo entre uma porrada e outra, a gente chama de tempo de relaxação, né? E a massa do elétron, né? Então, agora aqui a gente faz uma estimativa. Bom, a corrente elétrica é a quantidade de carga que passa por uma seção transversal do meu condutor por unidade de tempo, né? E a quantidade de carga que passa, se passam N elétrons, então vai ser N vezes E. Só que a quantidade de elétrons que vai passar por essa área aqui, são todos os elétrons que conseguem sair de um ponto aqui e chegar até essa área aqui, nesse intervalo de tempo ΔT, né? Então, eu vou estimar isso com um cone, um cilindro, né? Um cilindro de lado L, né? De forma que os elétrons que tiverem velocidade o bastante para percorrer esse L num intervalo de tempo ΔT, vão atravessar essa área, né? Então, se a densidade de elétrons por unidade de volume é N, a quantidade de elétrons que vai passar essa área vai ser N multiplicado pelo volume
desse cilindro, né? Que é L vezes A. Então, N vezes L vezes A é a quantidade de elétrons que vai atravessar essa área aqui num intervalo de tempo ΔT. E é a carga desses elétrons, né? Então, esse L aqui, de novo usando a expressão da cinemática, né? V é igual a ΔS sobre ΔT. Então, ΔS vai ser V vezes ΔT. Então, ΔT aqui corta com aqui. Então, eu vou chegar que a corrente é NeV vezes A. E, portanto, a densidade de corrente, que é a corrente por unidade de área, vai ser NE vezes V, simplesmente, né? E agora eu uso a definição aqui de mobilidade, essa expressão aqui em cima, e assim eu consigo escrever a densidade de corrente elétrica sendo proporcional ao campo elétrico aplicado. J é NeMi vezes E. Aqui faltou a setinha do E vetorial, né? Bom, pessoal, essa expressão aqui é simplesmente a lei de Ohm. A densidade de corrente elétrica é proporcional ao campo elétrico, né? E essa condutividade elétrica, ela vai ser dada por NeMi ou NE ao quadrado tal sobre ME. Então, não apenas o modelinho de Drude, ele chegou na lei de Ohm, que é uma lei medida em laboratório, é uma realidade experimental, como ele também me dá uma estimativa para a condutividade elétrica do material, em termos da densidade eletrônica nesse material, o tempo de relaxação nesse material e a massa efetiva dos elétrons. A massa dos elétrons, desculpem. Então, pessoal, se a gente pega um material que tem 10 elétrons por átomo, esse é o caso do sódio, se eu não me engano, eu posso estimar a condutividade que esse material deveria ter, simplesmente substituindo. Então, se eu tenho 10 a 29 elétrons por metro cúbico, a carga do elétron é a mesma para todo mundo, o tempo de relaxação a gente calculou lá atrás, né? É dessa ordem aqui, 10 a menos 14, e a massa do elétron também é dada, né? Então, a condutividade desse material deveria ser de 2,42 vezes 10 a 7 ohm a menos 1 por metro a menos 1. Agora, olhem aqui a condutividade elétrica de materiais conhecidos, né? 2,37 vezes 10 a menos 7. O magnésio é 2,54 vezes 10 a menos 7. O zinco é 1,82 vezes 10 a menos 7. E mesmo nos outros valores, está fora, mas a ordem de grandeza está muito boa, né? Então, esse é um modelo extremamente bem-sucedido. Ele é bem-sucedido demais para a gente achar que não tem nada de correto naqueles postulados de Drude, né? É um modelo simples, é um modelo clássico de condutividade na matéria, e como vocês sabem, a matéria é tudo menos clássica, mas mesmo assim, ele explica fisicamente o efeito Joule,
ele reproduz a lei de Ohm, que era uma lei empírica, e ele ainda obtém a ordem de grandeza correta para a condutividade em metais. Esses são 3 trunfos expressivos, né? Mas ele tem falhas. Então, a primeira falha gravíssima do modelo de Drude é que ele não explica a existência de semicondutores ou isolantes. Pelo modelo de Drude, né, todo mundo deveria ser condutor. Todo mundo deveria ser condutor, porque o sigma depende do N. Então, quanto maior o N, maior vai ser o sigma. O tal é a mesma coisa para todo mundo, né? Então, esse é um grande problema do modelo de Drude. Bom, outro problema, a condutividade dos metais não é proporcional ao número de elétrons desses metais, né? Então, aqui vocês veem a condutividade do sódio, do alumínio, do magnésio, em função da densidade eletrônica, e aqui a condutividade, né? Então, a prata tem condutividade muito maior do que o chumbo, embora eu tenha menos elétrons na prata do que eu tenho no chumbo. Outro problema importante, ligas metálicas. Então, se eu pego uma liga metálica, eu misturo 2 elementos. Então, suponha que eu misturo 80% de níquel com 20% de cromo. Então, vocês falam, então a condutividade vai ser uma média ponderada, né? Vai ser 0,8 vezes a condutividade do níquel, mais 0,2 vezes a condutividade do cromo. Mas, na verdade, a condutividade dessa liga de níquel com cromo é 10 vezes menor do que a condutividade tanto do níquel quanto do cromo puro, né? Não existe nada no modelo de Drude que me permita entender isso. Bom, por último, se vocês lembrarem ali, quando eu igualei a energia cinética dos elétrons, a energia térmica dos elétrons, eu vou ter que a velocidade dos elétrons varia com a raiz da temperatura, né? E a velocidade dos elétrons está associada à mobilidade dos elétrons. Só que isso não era algo verificado experimentalmente. Experimentalmente, a gente vê que a condutividade dos metais, ela varia diretamente com a temperatura e não com a raiz da temperatura, né? Então, esses eram problemas gravíssimos do modelo de Drude, que foram percebidos logo de cara, e ele não explicava, né? Contudo, pelo outro lado, a pergunta é, como pode um modelo errado acertar tantas coisas como o modelo de Drude, tá? Então, eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho a respeito disso, e na próxima aula a gente continua. Perguntas, gente? Os que sobraram, os que estão acordados e vivos. Sem perguntas, professor. Tudo certo, professor. Tudo certo, professor. Tranquilo, professor. Muito bem. Era o Ítalo que queria fazer perguntas da lista, Ítalo? Até professor, mas deu uma esclarecida aqui agora. Ver se eu vou conseguir escrever. Tá bom, Ítalo. Se você Era quiser... Era dos modelos de Drude mesmo. Eu dei uma estudada, só que agora começou a esclarecer mais. Não, isso eu ainda não tinha dado para vocês, né? Mas legal. Bom, a gente pode conversar outra hora, se você quiser, então. Beleza, obrigado.
Então, boa noite, gente, e até a semana que vem, então. Boa noite, Boa professor. noite. Tchau, tchau. Boa noite, Boa noite. professor. Obrigada. Obrigado, boa noite. Tchau, tchau.